solução é a vacina. Consulte os postos de vacinação de sua cidade. Iniciativa CBN Campinas. CBN Imposto de Renda. Agora, 3h45, ontem foi o primeiro dia aí do prazo de entrega das declarações do imposto de renda desse ano. Aqui em Campinas, mais de 6.800 contribuintes já prestaram as contas com o fisco. Segundo o balanço divulgado pela Receita Federal, foram 6.857 declarações nesse primeiro dia de pessoas que moram em Campinas. A expectativa é que nesse ano, só em Campinas, sejam entregues aí mais de 450 mil declarações do IR. No ano passado, foram 419 mil declarações, quase aí 420 mil. O prazo vai até 23 horas e 59 minutos do dia 30 de maio para a declaração desse ano. E hoje também mais uma novidade em relação a esse assunto, que é a ampliação da faixa de isenção do IR, anunciada pelo governo federal hoje, isenção até R$5.000, então mensais para quem recebe esse salário mensal, isenção do imposto de renda. Isso foi anunciado hoje pelo governo, mas o projeto tem que passar ainda pelo Congresso Nacional. Então a expectativa é que essa nova faixa de isenção passe a valer somente no ano que vem. Para entender um pouquinho melhor essas mudanças anunciadas hoje, a gente conversa agora com a Veridiana Selmi, ela que é gerente de inteligência tributária, fala conosco aqui no estúdio CBN. Oi, Veridiana, bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde, como vai? Agradeço a oportunidade da gente conversar um pouco sobre esse assunto, né, tão importante do imposto de renda, que vai afetar aí milhões de brasileiros a partir do ano que vem. A gente que agradece, viu, Veridiana, a participação, e é tudo novidade ainda, mas o governo federal até soltou já uma cartilha, né, com mais informações de como vai funcionar essa mudança. Então, queria que você explicasse primeiro o que deve mudar depois dessa aprovação aí do Congresso em relação à faixa de isenção do imposto de renda. Ok. Bem, foi assinado hoje, né, esse projeto de lei, ele foi encaminhado, então, à Câmara dos Deputados, para que seja feita toda a análise, já sabemos que possivelmente haverão alterações em relação ao projeto. O projeto em si ainda não está disponibilizado, assim, para todos, espero que seja disponibilizado em breve, e a principal alteração é que nós teremos, então, uma correção da tabela de isenção do imposto de renda, e as pessoas que recebem uma renda mensal de até R$5.000, elas serão isentas, terão isenção total. Nós teremos também as pessoas que recebem até 7.000, então entre 5 e 7.000, elas terão uma isenção parcial, elas serão tributadas, mas terão um desconto, né, que pode ser de 25%, 50% ou 75%, né, em relação aos valores que serão tributados. Bom, tem muitas dúvidas, claro, que você acabou de dizer pra gente, né, Veridiana, que ainda vai ser explicado, vai ser montado como vai funcionar, mas começam a chegar dúvidas dos nossos ouvintes. Aí, essa eu acho que a gente pode até especular, não é a palavra, mas responder que deve ser assim. Por exemplo, uma pergunta da Ângela: quem ganha até 5.000 não vai precisar declarar ou vai declarar, mas não vai pagar? Muito provavelmente não vai precisar declarar, né? Só o isento. Isso depende, né? Isso é como é hoje. Hoje em dia já é assim, quem está entregando declaração sabe que às vezes você é isento, mas você tem alguma obrigatoriedade para fazer a entrega da declaração. Por exemplo, algum imóvel, né, algum bem que você precisa declarar. Então, nesse caso, você é isento, mas precisa fazer a declaração. Então, tem que ver caso a caso, né? Mas grande parte das pessoas que são isentas também não precisam entregar a declaração, tá? Mas isso não é uma regra geral. Agora, na prática, isso significa um salário líquido maior também, né, Veridiana, a partir dessa mudança, porque hoje tem também o desconto mensal, né, do IRPF. O governo até divulgou aqui alguns exemplos, né, do que deve mudar com esse projeto. Por exemplo, uma professora que hoje tem um salário de R$4.867, paga por mês R$305 só do imposto de renda. E aí, sem essa tributação, então, a partir de 2026, se houver aprovação, claro, ela vai pagar zero. Então, o salário aí vai ficar maior na prática sem esse desconto. É isso, Veridiana?
Exatamente, é isso, né? Então, isso é algo muito positivo para os trabalhadores, que vão ter aí todos os meses um valor líquido maior dos seus rendimentos, né, do seu salário, e também, né, um ponto de atenção aí para as empresas que vão precisar se atualizar os seus softwares fiscais, né, para que possa readequar, então, todo o sistema de folha de pagamentos e da retenção desses tributos. Mas ainda, né, apesar de toda a discussão, para esse ano, agora para o próximo exercício, ainda não entra essa regra, né? A gente deve ter uma espécie de transição por aí, se for aprovado. A ideia é que isso valha a partir do ano que vem, né? Então, para as entregas do ano que vem, para esses rendimentos que serão auferidos em 2026. Tá? Então, esse ano ainda, a gente já está fazendo as entregas, as rendas desse ano, que serão entregues na declaração do ano que vem, também será mantido, provavelmente, né, a mesma regra. E aí a gente está falando da isenção para quem recebe até R$ 5.000 por mês, né, Veridiana? Mas tem mudanças também anunciadas aí para outras faixas de renda, né? O governo tem anunciado que esse projeto deve promover uma economia anual também para outras rendas aí que são tributadas. Eu queria que você explicasse o que muda, né, para essas outras faixas de renda também. Claro, então, como eu comentei, né, para as faixas de renda entre 5 mil e 7 mil, nós vamos ter descontos proporcionais. Então, por exemplo, quem recebe 5 mil tem isenção total, aquilo que a gente comentou. Uhum. Quem recebe 5.500 vai ter uma redução de 75%. Então, vai ter uma economia anual aí em torno de R$ 3.367,38. Já uma pessoa que recebe 6 mil, o desconto já vai cair para 50%. E uma pessoa que recebe 6.500 vai ter aí um desconto de 25% sobre a tributação. Tá? Então, essa seria uma isenção parcial que o governo está dando. Aí, quem recebe acima de 7 mil, já vai ser aplicada as alíquotas, né, conforme a tabela progressiva, que vai de 7,5% a 27,5%. Veridiana, vamos falar do outro lado agora, né? Porque o trabalhador, né, ele fica feliz com isso, ganhando menos de 5 mil, ele vai passar a ter um aumento, como você explicou, uma espécie de aumento, porque o INSS não vai descontar. Mas agora os chamados super ricos, quem estava com medo aí de ser taxado, é a partir de renda de R$600 mil num ano, ou seja, R$50 mil mensais, é isso? Exatamente. Então, o que o governo propõe, para compensar, inclusive, porque ele vai ter uma perda grande, né, da tributação com essa isenção, é que seja feita a tributação desses grandes ganhos. Né? Então, quem recebe mais do que 600 mil por ano, né, 50 mil por mês, vai ter que garantir um imposto mínimo de 10%. Tá? O que acontece hoje é que existem pessoas, por exemplo, que recebem dividendos, e esses dividendos são isentos. Então, a pessoa recebe aí 1 milhão, por exemplo, no ano, só que se você for somar, né, as receitas dela com... você vai chegar numa alíquota proporcional aí de 8%, de 5%, com uma boa parcela desses rendimentos foi isento. A ideia, então, é equalizar. Se essa pessoa receba, então vamos supor que o total desses alíquotas, do que ela paga, né, que vale uma alíquota de 8%, ela vai ter que pagar esses dois proporcionais para chegar ali num imposto mínimo de 10%. Tá? E onde eu disse INSS, entenda-se receita. Pois não, Veridiana? Isso, é imposto de renda. Até dando uns exemplos aqui, né, Veridiana, daquela questão do desconto aí para outras faixas de renda, tem uns exemplos aqui que foram divulgados pelo próprio governo federal, né? Então, por exemplo, quem recebe 5.500 já não está isento, mas tem um desconto de 75% por ano, vai economizar R$ 3.600. Quem recebe 6 mil, desconto de 50% por ano, vai economizar R$ 2.300. Então, independente aí da faixa, a gente deve ter mais dinheiro, né, no bolso do trabalhador. A gente pode colocar assim, né, Veridiana? Isso. E a ideia do governo com essa proposta é que o trabalhador com mais dinheiro também acabe aquecendo um pouco a economia, né? Uhum. E que talvez isso possa gerar
né? Teremos que ver aí para frente se isso vai se realizar ou não, mas que isso possa gerar aí um rendimento para o governo de forma indireta, através, né, do aquecimento da economia, gerando aí mais ICMS e ISS para os estados e municípios. Rapidamente, Veridiana, para esse ano, então, valem ainda as regras antigas, né? Reforçando que essa mudança foi anunciada, vai ser aprovada ainda pelo Congresso Federal, né? Vai passar ainda por discussão. Então, atualmente, quem tem que declarar, quais são as regras atuais aí, para quem está nos ouvindo, ainda não preparou tudo, né? Para essa declaração que começou ontem. Exatamente. Então, olha, atualmente, né, a gente tem a receita de 824. É isso. Né? Então, quem recebe acima disso precisa fazer aí a declaração, né, e será tributado. Hoje em dia está simplificado, né? Tá fácil, né, Veridiana? Você consegue hoje, né, a partir do dia 1º de abril, quem tem a conta do Gov, né, consegue fazer puxar a declaração já pré-preenchida. Isso facilita bastante, porque você já tem ali, né, tudo que foi declarado para a Receita já vem pré-preenchido nessa declaração e você consegue fazer a conferência apenas, né, facilita na hora de declarar. Quem já está adiantando e entregando agora, esse ano, uma das novidades foi que foi liberado o programa antes que a Receita estivesse pronta para apresentar essa declaração pré-preenchida, né? Então, por enquanto, quem for apresentar a declaração agora, né, quem se adiantar antes do dia 1º de abril, vai ter que preencher aí, né, utilizando os documentos que recebeu do empregador, das suas fontes de renda. Muito bem, agradeço muito aqui a participação da Veridiana Selmi, ela que é gerente de inteligência tributária, falando com a gente aí sobre imposto de renda e sobre essa ampliação agora da faixa de isenção do IR, anunciada hoje aí pelo governo federal para quem recebe até R$5.000 por mês. Veridiana, muito obrigada, viu, mais uma vez aí pelas explicações. Bom trabalho e boa tarde. Muito obrigada, eu que agradeço você e a toda a audiência. Obrigado, boa tarde. Agora são 3h58 minutos, virando o relógio, último intervalo aqui no Estúdio CBN. Não temos o último intervalo, Tela Ramos. Então vamos falar o seguinte, vamos voltar a falar de saúde agora, porque a Secretaria de Saúde de Campinas vacinou 5.669 pessoas contra a febre amarela com a estratégia de imunização casa a casa. As equipes aplicaram